Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo em paz na vida de todos vocês que acompanham aqui o canal. A aula de hoje tem como tema a seguinte pergunta: como os rins controlam a pressão sanguínea dos animais? E aí muitos de vocês podem pensar, é mais uma aula de fisiologia ou de biofísica. Outros podem pensar, é uma aula de farmacologia. E aí eu digo para vocês, é tudo isso junto e mais um pouco. É uma forma diferente da gente ver um conteúdo que vocês já tiveram contato, porém aqui tudo fará sentido. É uma maneira lógica da gente pensar o diagnóstico e ajudar você, seja estudante de veterinária, seja médico veterinário, a preparar a sua mente, reconfigurar a sua mente veterinária. Sem mais histórias, vamos para o vídeo. Antes da gente começar, já deixa o like no vídeo, galera. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal. E aí, dessa forma, você faz com que esse canal continue a entregar conteúdo de qualidade para vocês. Sem mais delongas, vamos lá. O tema da aula de hoje é como os rins regulam a pressão sanguínea dos animais. Então, isso por si só é bastante complexo, né? Envolve conteúdos de várias disciplinas diferentes para a gente entender como acontece essa regulação da pressão sanguínea pelos rins. Então, antes da gente começar essa videoaula, e aí como é uma videoaula mais completa, né, que vai ter um tempo maior, e aí eu já sugiro que vocês salvem essa videoaula na playlist de veterinária de vocês e voltem aqui sempre que precisar. Então, antes da gente começar de fato a falar sobre essa regulação da pressão sanguínea, voltaremos um pouco para explicar ali, relembrar algumas coisas básicas do sistema urinário e dos rins em relação à anatomia e o funcionamento, as suas funções, certo? Acompanhem comigo, mas não se preocupe, eu não vou precisar explicar toda a anatomia e fisiologia do sistema urinário. O foco aqui são os rins e sua relação com a pressão sanguínea. Mas para a gente compreender essa relação, a gente precisa voltar um pouco no básico, lá no funcionamento dos rins. Então, vamos lá a partir de agora. Se eu perguntar para você aqui, qual a função principal dos rins? Pense aí. Com certeza, ou quase certeza, você vai dizer que é eliminar os resíduos do organismo, ou produzir a urina, eliminar o que não serve mais para o organismo. Geralmente gira em torno disso as respostas que eu recebo quando faço essa pergunta nas aulas. Mas se eu disser para você que os rins possuem 7 funções, é lógico que vai ter uma principal, vamos falar dela mais adiante. Mas basicamente o rim possui 7 funções principais e são elas as seguintes. Primeira, regulação do volume do líquido extracelular. O líquido extracelular é o líquido que está fora das células. Segunda, regulação da pressão sanguínea, fundamental para a aula de hoje. Terceira função renal, regulação da osmolaridade. Osmolaridade é a relação que existe entre os solutos do organismo e o volume de líquido do sangue. Quarta função, manutenção do equilíbrio iônico, né? O equilíbrio dos íons, potássio, cálcio, cloro, sódio, entre outros. Quinta função, regulação homeostática do pH, né? O potencial hidrogeniônico. Sexta função, excreção de resíduos, né? O que não serve mais para o organismo, os metabólitos, como ureia, como creatinina. Sétima função, produção de hormônios, a exemplo da eritropoietina, certo? Então são essas as 7 principais funções dos rins e todas elas giram em torno do mesmo objetivo. Tem um objetivo em comum, que é manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico do organismo. Mas o que é isso, equilíbrio hídrico e eletrolítico? Nada mais é do que o equilíbrio das quantidades de água e de solutos, eletrólitos no organismo do animal. Já em relação à anatomia, podemos dizer que os rins são compostos por uma região mais externa conhecida como córtex renal, como mostra a figura, uma porção mais interna conhecida como medula renal, recebendo toda a urina que é produzida no córtex, e na medula se tem o cálice renal, que por sua vez dá origem à pelvis renal, que conduz a urina até
o ureter. E tanto na região medular quanto na região cortical dos rins existem estruturas conhecidas como néfrons. O néfron é a unidade funcional dos rins, ou seja, é a menor estrutura que consegue realizar todas as funções daquele órgão. E prestem bem atenção, para você compreender uma patologia renal, como a insuficiência renal, por exemplo, ou para você compreender o funcionamento dos rins, ou até mesmo para você entender como o medicamento age nos rins ou é eliminado através da via renal, você precisa entender o que é o néfron, quais as estruturas, como funciona o néfron. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Como já disse anteriormente, os néfrons renais são as unidades funcionais dos rins, ou seja, é lá onde tudo acontece. Eles estão espalhados tanto pela região medular como pela região cortical dos rins. E aí, gente, cada néfronzinho desse produz uma unidade de urina. Quando a gente soma todos os néfrons produzindo urina ao mesmo tempo, a gente tem o volume de urina que o animal libera via micção. Então, em termos anatômicos, os néfrons renais são divididos em cápsula de Bowman, que é a região responsável pela filtração do sangue, e dividido também em túbulos. Esses túbulos são divididos novamente em túbulo proximal, alça de Helen, túbulo distal e ducto coletor. Nos túbulos é onde ocorre o processo de reabsorção e também o processo de secreção, que mais adiante irei explicar para vocês em detalhes. Note que existem vários vasos sanguíneos circundando o néfron. São eles a arteríola aferente, que traz o sangue da circulação até os néfrons. Este emaranhado de vasos sanguíneos que vocês estão vendo aqui na figura é conhecido como glomérulo, que juntamente com a cápsula de Bowman forma um único local de filtração no néfron. E por último, a arteríola eferente, responsável por conduzir o sangue que não foi filtrado até os capilares peritubulares, formados a partir da arteríola eferente e que tem um papel importante nos processos de reabsorção e secreção que veremos mais adiante. Agora que já sabemos o que é o néfron e como ele é formado, quais são as suas partes, vamos entender os processos que ocorrem dentro desse néfron, desde a chegada do sangue até o momento da produção da urina. Mas isso de maneira bem lógica e bem rápida. Vamos lá, acompanhe comigo. Recapitulando, gente, o sangue chega nos rins através da arteríola aferente. Essa arteríola aferente dá origem a um emaranhado de vasos sanguíneos conhecidos como glomérulos. Os glomérulos são envolvidos pela primeira estrutura do néfron, conhecida como cápsula de Bowman. Nessa junção entre glomérulo e cápsula de Bowman, é ali o único local do néfron onde ocorre o processo de filtração. E o que é o processo de filtração? A filtração, gente, nada mais é do que a passagem de parte do plasma sanguíneo que chegou no glomérulo para dentro do néfron, para dentro dos túbulos. Isso é filtração. E aí que surge a pergunta: professor, e o que é filtrado nesse processo de filtração? É todo o sangue? Eu te respondo: não. Somente o plasma sanguíneo é filtrado nesse processo aí de filtração, certo? E não todo o plasma sanguíneo, apenas 20% desse plasma sanguíneo é filtrado nesse processo inicial que se chama filtração e acontece unicamente na região conhecida como corpúsculo renal, que é a junção do glomérulo com a cápsula de Bowman. O plasma sanguíneo é composto por água, eletrólitos como, por exemplo, o sódio, o potássio, o cálcio, o cloro, o fosfato. Ele é composto também por metabólitos que precisam ser eliminados do organismo, a exemplo da ureia, da creatinina. É composto também por proteínas de alto peso molecular e proteínas de baixo peso molecular. E também é composto por glicose, além de outras coisas que podem surgir nesse plasma sanguíneo, a exemplo de medicamentos, por exemplo. Excluindo a maior parte das proteínas que não são filtradas pelo seu alto peso molecular, o restante, gente, é basicamente tudo filtrado. Tudo sai do sangue e entra no néfron, certo? Uma outra particularidade: aquilo que sai do sangue e entra no néfron é conhecido como filtrado. O sangue chega nos rins, mas o que entra no néfron passa a ser chamado de filtrado. Então, se a gente excluir as proteínas, a maior parte das proteínas, esse filtrado vai ter basicamente a composição do plasma sanguíneo: água,
eletrólitos como sódio, potássio, cálcio, glicose. Vai ter também os metabólitos, ureia e creatinina, e pode ter também um pouco de proteínas, principalmente a albumina, que é uma proteína de baixo peso molecular. É isso que vai compor esse líquido que está dentro do néfron, conhecido como filtrado. Uma vez nos túbulos renais, esse filtrado passará por dois processos básicos que acontecem ali nos túbulos, conhecidos como reabsorção e secreção. E é muito importante a gente aprender a diferenciar esses dois processos. Acompanhe comigo. Note que o que não foi filtrado inicialmente nos glomérulos continua na corrente sanguínea. E esses glomérulos dão origem a um outro vaso, um vaso de saída, que se chama arteríola eferente. Essa arteríola eferente forma o que se chama de capilares peritubulares, que são capilares sanguíneos que circundam os túbulos renais. Observe que, se a substância ou líquido, no caso a água ou eletrólitos, por exemplo, não forem filtrados inicialmente, eles retornam via arteríola eferente e ganham os capilares peritubulares e ficam ali circundando os túbulos renais. E o que são os processos de reabsorção e secreção? A reabsorção nada mais é do que o retorno de água e de algumas substâncias que já foram filtradas para a corrente sanguínea, ou seja, as substâncias saem dos túbulos renais e se movem para os capilares peritubulares. Elas retornam para o sangue. Já a secreção é a passagem de algumas substâncias dos capilares peritubulares para os túbulos renais, nessa comunicação direta. Ou seja, a substância não foi filtrada inicialmente no glomérulo, continuou na corrente sanguínea e mais adiante ela saiu dos capilares peritubulares e adentrou nos túbulos renais. Ou seja, se for preciso reabsorver 100% da água que foi filtrada inicialmente, o organismo animal fará isso através do processo de reabsorção. Mas já se for preciso secretar uma substância tóxica ao organismo, o organismo animal fará isso através da secreção nos túbulos renais. Entenderam a importância desses processos? Aí eu já falei o que é o néfron, como ele é formado, quais são suas funções, o que é a filtração, o que é a reabsorção, o que é a secreção, mas o que é a urina? Qual a importância da urina? Como ela é formada? A urina, gente, nós podemos dizer que é o resultado do que foi filtrado inicialmente, menos o que foi reabsorvido, ou seja, o que voltou para a circulação, somado ao que foi secretado, o que foi adicionado a esse filtrado. Quando a gente faz essa conta, filtrado menos reabsorção mais secreção, nós temos um resultado, que é a urina, que é eliminada mais adiante através do ducto coletor. Só lembrando, gente, que cada néfron produz uma quantidade mínima de urina. Quando a gente soma todos os milhares de néfrons espalhados pelos rins, a gente tem o volume da urina como um todo. E aí essa urina vai ser depositada na bexiga e até o momento da micção ela permanece ali e depois da micção é lógico que ela vai ser liberada para o meio exterior. Agora que já conhecemos a anatomia renal e o funcionamento dos rins, vamos para a pergunta que não quer calar. A pergunta tema do nosso vídeo de hoje. Como os rins regulam a pressão sanguínea dos animais? Vamos lá. Primeira coisa, a pressão sanguínea, gente, é regulada pelo volume do líquido extracelular. E o que é esse líquido? É o líquido que está fora das células, ali dentro dos vasos sanguíneos, certo? Esse líquido fora das células, quando ele aumenta o seu volume, a pressão sanguínea tende a aumentar. Quando esse volume de líquido fora das células diminui, a pressão sanguínea também tende a acompanhar e a diminuir. É só você pensar. Tem o vaso sanguíneo, se aumenta a quantidade de líquido aqui dentro, vai comprimir as paredes dos vasos, aumentando a pressão. Se a gente diminui esse volume de líquido dentro dos vasos sanguíneos, a gente tira essa pressão das paredes, diminuindo a pressão sanguínea. E é justamente isso que controla a pressão sanguínea, o volume de líquido extracelular. Mas o que é que os rins têm a ver com isso? É o seguinte, como eu falei anteriormente, o objetivo principal dos rins é manter o equilíbrio hídrico, de água, e eletrolítico, de eletrólitos, do organismo animal. Mas para ele fazer isso, ele precisa manter a osmolaridade, ou seja, a relação que existe entre solutos e solvente, que nada mais é do que a relação existente entre água e eletrólitos. A água é o solvente e os eletrólitos como cálcio, potássio, sódio,
os solutos do organismo. Mas o que é que essa osmolaridade que os rins mantêm tem a ver com o volume de líquido extracelular que regula a pressão sanguínea? Só para a gente começar a entender a importância dessa osmolaridade para o volume do líquido extracelular, eu vou dar aqui alguns exemplos bem simples. Imaginem uma situação onde o animal consumiu bastante sal, consumiu sal em excesso. A gente sabe que no fim das contas, o sal eleva a pressão. E aí tudo vai ter a ver com essa osmolaridade. O que é que faz o sal? O sal por si só não vai aumentar a pressão. Porém, o sal ele faz com que a água saia das células, ou seja, a água sai do meio intracelular e se dirige para o meio extracelular, aumentando o volume do líquido extracelular. Como eu disse anteriormente, tudo que se aumenta o volume do líquido extracelular vai se aumentar a pressão. Um outro exemplo, imaginem uma situação onde o animal fez um exercício físico intenso e após esse exercício físico intenso não consumiu água e nem teve acesso a nutrientes, a alimentação. Então ele teve uma desnutrição, ao mesmo tempo uma desidratação, ou seja, a quantidade de solutos diminuiu, a quantidade de solvente também diminuiu, ou seja, a osmolaridade diminuiu, que é a relação entre os dois. Tudo que diminui a osmolaridade, nós temos também uma diminuição desse volume do líquido extracelular. Tudo que esse líquido extracelular diminui, esse volume diminui, a pressão sanguínea também tende a diminuir. E é assim que a osmolaridade controla o volume do líquido extracelular, que ao mesmo tempo controla a pressão sanguínea. E os rins têm um papel fundamental no controle da osmolaridade. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Continuem no vídeo. Existem dois mecanismos principais de controle da osmolaridade que acontecem nos rins e tem como objetivo principal regular a pressão sanguínea. São eles a influência do ADH, que é o hormônio antidiurético, sobre os rins, e o que se chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ambos eu vou explicar para vocês agora. Como eu disse anteriormente, o primeiro mecanismo de controle da osmolaridade pelos rins e, consequentemente, regulação da pressão sanguínea é através da atuação de um hormônio conhecido como ADH, hormônio antidiurético, sobre os rins. E aí, como isso acontece? Para explicar para vocês, eu vou usar o exemplo que eu usei anteriormente, da ingestão de sal. Então imaginem uma situação onde o animal ingeriu sal em excesso, ingeriu uma grande quantidade de sal. A gente sabe que o primeiro estímulo, o primeiro que a gente tem consciência, quando se ingere uma grande quantidade de sal, é o estímulo da sede, O animal vai ter mais sede. Mas uma outra coisa que acontece no organismo, que é bastante importante nesses casos, é a liberação de um hormônio conhecido como ADH, hormônio antidiurético. Esse hormônio é liberado pelo eixo hipotalâmico hipofisário, que é uma área encefálica que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de fisiologia. E quando esse hormônio é liberado, dentre outros locais, ele atua nos rins. Mais especificamente nos túbulos renais, principalmente na porção ali mais distal, túbulo distal e ducto coletor. E lá, o que é que esse hormônio faz? O que é que esse ADH faz? Ele faz com que a água que está sendo ingerida pelo animal e que logicamente vai ser filtrada lá nos glomérulos, lá nos néfrons, que essa água seja reabsorvida, que essa água retorne para a circulação. Vocês já sabem o que é o processo de reabsorção, aquele retorno do que já foi filtrado de volta para a circulação. Então o ADH faz isso, ele faz com que essa água retorne para a circulação. Então imagine a situação, a gente já tem uma grande quantidade de soluto e agora nós temos uma grande quantidade de água no sangue, ou seja, se aumentou a osmolaridade e se aumentou, consequentemente, o volume do líquido extracelular. A gente sabe que quando esse volume de líquido extracelular aumenta, o que é que aumenta junto? A pressão sanguínea. E é assim que os rins trabalham regulando essa pressão sanguínea. É lógico que ingerir uma grande quantidade de sal é uma situação comum do cotidiano. Então o animal não vai ficar com essa pressão sanguínea lá em cima o tempo inteiro. Rapidamente, alguns mecanismos que não são somente feitos pelo sistema renal, mas por outros sistemas, principalmente o sistema cardiovascular, conseguem regular essa pressão e eliminar essa água e esse sal via urina. Mas a primeira coisa que acontece, ou uma das primeiras coisas, seria esse controle da pressão sanguínea pelos rins.
o que culmina no aumento da pressão, nesses casos de uma grande ingestão de sal. Já o segundo mecanismo de controle da osmolaridade e, consequentemente, regulação da pressão sanguínea pelos rins tem um nome um pouquinho mais complicado e, de fato, é um pouco mais complexo, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para explicar para vocês, eu vou colocar uma figurinha aqui na tela. Vamos lá, acompanhem comigo. É o seguinte: quando a pressão sanguínea que chega nos néfrons renais é baixa, algumas células localizadas nas arteríolas aferentes do néfron secretam uma enzima conhecida como renina. A renina converte proteínas plasmáticas inativas, chamadas de angiotensinogênio, em angiotensina 1. Quando a angiotensina 1, no sangue, encontra uma enzima denominada enzima conversora de angiotensina, localizada nos endotélios dos vasos sanguíneos, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2. E aí, quando a angiotensina 2 alcança a glândula suprarrenal, que está ali acima dos rins, ela estimula a síntese e a liberação de aldosterona. Finalmente, no túbulo distal e ducto coletor, a aldosterona inicia uma série de reações intracelulares que causam a reabsorção de sódio, o Na+, no túbulo renal. A reabsorção de sódio não eleva diretamente a pressão sanguínea, como eu já falei lá no início, mas aumenta a osmolaridade, estimulando a sede. Quando o animal bebe mais líquido, o volume do líquido extracelular aumenta. Quando o volume do líquido extracelular aumenta, a pressão do sangue também aumenta. Entenderam, gente? Então é a partir desses dois mecanismos que os rins regulam a osmolaridade e, consequentemente, regulam também a pressão sanguínea. O objetivo principal dos rins nunca é regular a pressão sanguínea, é simplesmente manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico. Porém, quando ele faz isso, ele afeta a osmolaridade. E quando ele afeta a osmolaridade, ele mexe no volume do líquido extracelular. E a gente sabe que é o volume do líquido extracelular que controla a pressão sanguínea. Quanto maior esse volume, maior a pressão sanguínea. Quanto menor esse volume, menor é a pressão sanguínea. É importante também frisar, gente, que essa manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico não é feita exclusivamente pelo sistema renal. Pelo contrário, é um sistema bastante integrado, com diversos sistemas ali atuando em conjunto. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema endócrino, juntamente com o sistema renal, fazendo com que esse equilíbrio hídrico e eletrolítico, essa homeostase, aconteça. Não é um papel só do sistema renal. O que acontece geralmente é que pequenas modificações na pressão, modificações mais rápidas, são rapidamente controladas pelo sistema cardiovascular. E aí isso é um assunto para um outro vídeo. Quando essas modificações na pressão sanguínea elas duram mais tempo, aí que entra o sistema renal ajudando esses outros sistemas. Mas aí, como eu disse, é tema para um outro vídeo, já que é um assunto bastante complexo. O que eu quero que vocês saiam desse vídeo sabendo são esses mecanismos que regulam a pressão sanguínea através dos rins. Mas aí eu sei que você deve estar se perguntando: por que eu entender como os rins regulam a pressão sanguínea dos animais é importante para o meu dia a dia clínico como médico veterinário ou para mim que sou somente um estudante? Vamos lá que eu vou explicar para vocês com alguns exemplos. Tanto para você entender processos patológicos que ocorrem no organismo animal, quanto para você compreender a administração correta de fármacos que atuam nos rins, você precisa ter em mente esses mecanismos de controle dos rins sobre a pressão sanguínea. Então vamos lá para os exemplos. Primeiro, a insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca se tem uma diminuição da função ventricular. Tudo que essa função ventricular diminui, o que se diminui também é o débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado pelo coração por minuto. E tudo que esse débito cardíaco diminui, diminui também o volume de sangue nas artérias. E a gente sabe, quando esse volume de sangue das artérias diminui, o que diminui também é a pressão sanguínea. E quando a pressão sanguínea diminui, lembra lá atrás, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado, fazendo com que se regule a pressão através da reabsorção de sódio. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Os fármacos. Na farmacologia se diz que os fármacos modificam a fisiologia e é justamente isso que acontece. E aí, trazendo para o nosso tema de hoje, pesquisadores perceberam que alguns fármacos
conseguiam modificar os rins, que por sua vez regulam a pressão sanguínea. Então, por que não desenvolver medicamentos que atuam nos rins e conseguem controlar a pressão sanguínea? E foi aí que surgiram os diuréticos. Todos os diuréticos, gente, atuam nos rins, mais especificamente nos néfrons renais. E como o próprio nome diz, os diuréticos eles aumentam a diurese, ou seja, aumenta a quantidade de urina que está sendo produzida e liberada pelo animal. E a gente sabe que quanto mais urina o animal produz e libera, mais líquido ele perde, porque a urina é um produto do sangue. Se ele produz muita urina, ele precisou de muito líquido sanguíneo para produzir aquela urina. Consequentemente, se ele perde esse líquido sanguíneo, ele vai ter a pressão sendo diminuída. E existem vários diuréticos utilizados na medicina veterinária, mas para o nosso exemplo eu vou trazer apenas dois, a furosemida e a espironolactona. Vamos lá para a gente entender como elas funcionam. A furosemida é um diurético de alça, ou seja, ela atua na alça de Helen dos túbulos renais. E na alça de Helen, ela interfere no que se chama de reabsorção de sódio e de cloro, ou seja, ela faz com que o sódio e o cloro fiquem retidos dentro dos túbulos renais, eles não voltam para a corrente sanguínea. Tudo que o sódio e o cloro ficam nos túbulos renais, eles acabam puxando a água e também fazendo com que essa água fique retida para equilibrar a osmolaridade dentro dos próprios túbulos. Mais água dentro desses túbulos, mais água vai ser liberada na urina, mais líquido o animal vai perder e a pressão tende a diminuir. Então os diuréticos, como a furosemida, diminuem a pressão sanguínea. Já a espironolactona pertence à classe dos diuréticos poupadores de potássio. É um diurético um pouco menos potente em relação à furosemida. Essa espironolactona, ela atua nos ductos coletores e túbulos distais. E o que é que ela faz lá? É um mecanismo bastante interessante. Ela inibe a ação da aldosterona. E aí, lembrando a função da aldosterona. A aldosterona faz com que o sódio seja reabsorvido. Se vai inibir a aldosterona, mais sódio vai ficar dentro dos túbulos. O sódio ficando retido nos túbulos, ele puxa a água, né? A água ela acompanha o sal para equilibrar a osmolaridade do próprio túbulo renal. Mais sódio e mais água compondo esse túbulo renal, mais sódio e mais água na urina. Consequentemente, mais urina e o volume do líquido sanguíneo diminui, já que o sangue forma a urina. Consequentemente, também diminui a pressão sanguínea. Entendeu por que é importante você ter conhecimento desses mecanismos? A gente acha que esses mecanismos ficam só nas disciplinas básicas, na farmacologia, na fisiologia, na anatomia, na biofísica, mas não, gente. Eles têm total relação com a prática clínica, com o dia a dia de vocês. Se vocês têm conhecimento desses mecanismos, tudo clareia na sua mente, tudo fica facilitado, o seu diagnóstico será com a maior eficácia. Então, por isso é extremamente importante a gente compreender esses mecanismos na sua raiz, na sua base. Não apenas decorar, mas saber relacionar as coisas. Aqui não é uma aula convencional, óbvia, que vocês têm na graduação, gente. Aqui é uma coisa mais complexa. Nós utilizamos conteúdo de várias disciplinas diferentes. Anatomia, fisiologia, biofísica, farmacologia, patologia, clínica. Então foram várias disciplinas para a gente responder a pergunta de como os rins regulam a pressão sanguínea dos animais. Por quê? Porque o pensamento veterinário, gente, para vocês resolverem um problema no dia a dia, dar um diagnóstico com segurança, com eficácia, ele não pode surgir a partir de disciplinas isoladas. Ele precisa ser a união de vários conteúdos, de várias disciplinas diferentes para você resolver aquele problema e, consequentemente, dar um diagnóstico com eficácia. Então, seja você estudante de medicina veterinária, seja você médico ou médica veterinário já formados, atuando no dia a dia clínico, espero do fundo do coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, comenta aí embaixo, curte o vídeo, compartilha com os amigos que têm interesse nesse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um abraço e se cuide.